Olá, boa tarde, turmas do 8º ano de toda a rede municipal de ensino de Riacho das Almas. Aqui quem fala mais uma vez é o professor José Carlos, iniciando aí mais uma aula de geografia na tarde de hoje. E desde já eu já peço para você colocar seu nome completo aí nos comentários, a escola que você estuda. Não esquece de dar um like no vídeo, né, que é clicar nesse botãozinho aí de gostei, para mostrar que você está participando e fazendo a interação aí nessas aulas remotas aqui do município de Riacho das Almas. Tá ok? Sem mais delongas, vamos aí para o tema de nossa aula de hoje, da nossa aula de geografia do 4º bimestre. E aí na tela de vocês eu já apresento o tema de nossa aula. Hoje nós vamos falar, o tema da aula de hoje é países da América Latina, Brasil, México e Argentina. Como vocês perceberam, nas últimas aulas aí do 4º bimestre, nós fizemos um estudo aí da América Latina como um todo. E hoje nós vamos trabalhar aí especificamente 3 países. Lembrem que a América Latina é composta por uma diversidade de países, de nações independentes. E hoje, eu fiz esse recorte aí espacial para a gente trabalhar alguns países da América Latina, em especial esses 3 países: o Brasil, o México e a Argentina. Esses são os 3 países que iremos abordar aí na nossa aula de hoje. E por que, professor, se existem tantos países aqui na América Latina, por que vamos trabalhar apenas Brasil, México e Argentina? E eu explico para vocês aqui nesse próximo slide. A gente faz essa separação e o estudo desses 3 países de forma separada, porque no conjunto de países latino-americanos, o Brasil, o México e a Argentina formam um grupo de países à parte. São aqueles países que são chamados países emergentes. Lembrem que nessa divisão aí de América Latina e América Anglo-Saxônica, a América Anglo-Saxônica sendo formada aí pelos Estados Unidos e pelo Canadá, que são 2 países considerados desenvolvidos, e o restante dos países que fazem parte do continente americano estão inseridos aí na América Latina. E quando nós olhamos o contexto econômico, o contexto socioeconômico da América Latina, nós vamos perceber que praticamente todos os países da América Latina são considerados países subdesenvolvidos. Porém, esses 3 países aí, Brasil, México e Argentina, em uma classificação mais atualizada, eles podem ser considerados países emergentes. E por que países emergentes? E a gente vê aí, lembra aí, algumas características específicas de países emergentes. Lembrem que nas nossas últimas aulas estudamos também aí algumas características de países subdesenvolvidos, algumas características de países desenvolvidos e também características de países emergentes. Você tem países pobres, nós temos países ricos e numa posição intermediária nós podemos dizer aí que temos os países emergentes. E fazendo uma revisão rápida, essas são as características, apresento para vocês aqui algumas das características dos países considerados países emergentes, que pode ser considerado características de Brasil, México e Argentina.
Então, nos países emergentes, a gente ainda encontra altos índices de pobreza. Nós encontramos uma baixa renda por pessoa. Encontramos também um baixo padrão de vida, ou seja, a qualidade de vida da população parou aqui, parou. A qualidade de vida da população não é tão boa como em países desenvolvidos. Muitas vezes existe um acesso precário ao sistema de saúde, um acesso precário à questão do sistema educacional, a educação geralmente não é de boa qualidade, e a segurança pública também enfrenta diversos problemas. Então, por isso que a gente pode falar que nesses países emergentes existe uma baixa qualidade de vida para a sua população. Se a gente observar essas três características, né, altos índices de pobreza, baixa renda por pessoa e baixo padrão de vida, também são características de países subdesenvolvidos. Mas a partir dessas três outras características que eu apresento para vocês, né, isso vai diferenciar esses países emergentes dos países considerados subdesenvolvidos. Nos países emergentes, nós temos uma forte presença de indústrias, né? Muitos países emergentes, a economia é baseada em atividades primárias, mas nas últimas décadas, esses três países, Brasil, México e Argentina, conseguiram, de certa forma, desenvolver a sua atividade industrial. Então, no comércio exterior desses países, além de produtos primários, eles comercializam também produtos industrializados. Então, isso é uma característica importante dos países emergentes. Enquanto países subdesenvolvidos, a industrialização é muito fraca, né, os países emergentes, eles conseguiram aí, nas últimas décadas, alcançar um certo desenvolvimento industrial. Outra coisa que diferencia é o desenvolvimento tecnológico mediano, né? E por último aí, os países emergentes, no caso aí de Brasil, Argentina e México, eles apresentam um certo dinamismo econômico. Dinamismo, professor, como assim? O que seria isso? A gente pode afirmar que nesses países existe uma variedade, né, na economia, né? Ao mesmo tempo que esses países exportam produtos primários, como por exemplo petróleo, soja, milho, exportam também produtos industrializados. O Brasil, por exemplo, exporta uma grande quantidade de automóveis, principalmente aqui para os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Então essas são algumas das características dos países considerados emergentes, e a gente pode falar que são características aí de Brasil, México e Argentina. Olhando para a questão econômica dessas três potências regionais, vamos chamar assim, a gente percebe que Brasil, México e Argentina apresentam as maiores economias da América Latina. Nessa ordem, Brasil é a maior economia da América Latina, em segundo nós temos o México, e em terceiro vem a Argentina. Observem que esses três países, eles concentram 64,5% do produto interno bruto da região da América Latina. Ou seja, apenas três países concentram 64,5% de toda a riqueza que é produzida aqui na América Latina. Então a gente percebe que é muita coisa. E eu trago mais detalhes para vocês aí no próximo mapa, no próximo slide. Vejamos aí no mapa a seguir. Esse mapa aí, turmas do oitavo ano, ele é um mapa aí que traz, né, o tema desse mapa é América Latina, Produto Interno Bruto, o ano é 2017, né? Ele trata aí o Produto Interno Bruto de praticamente todos os países da América Latina. E eu destaquei aqui para vocês o PIB do Brasil, o PIB do México e o PIB da Argentina. Observem e acompanhem comigo ali naquela seta. Ó. O PIB da Argentina, lá no ano de 2017, era de aproximadamente 637 bilhões de dólares. Já o PIB do México, a gente vê que o México ele já conseguiu atingir a casa do trilhão.
Ou seja, o PIB do México lá em 2017, que é a soma de todas as riquezas que foram produzidas naquele país, está na casa de 1,1 trilhão de dólares no ano de 2017. E a gente vem para o Brasil, e eu chamo a atenção de vocês, que o PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas que foram produzidas aqui no nosso território no ano de 2017, atingiu aí a casa de 2 trilhões de dólares, colocando o Brasil como a maior potência econômica da América Latina e como uma das maiores potências econômicas do planeta Terra. Se a gente observar aí, o Brasil se encontra aí entre as 12 maiores economias do mundo. Já chegamos a ser a sexta, a sétima maior economia do planeta Terra, mas nas últimas décadas nós fomos perdendo posições e hoje o Brasil se configura aí entre as 12 maiores economias do mundo. Observem o PIB brasileiro. Se você pegar o PIB do México, que é de 637 bilhões, não, o PIB da Argentina, e juntar com o PIB do México, não vai dar aí o total do PIB brasileiro. Então o Brasil, ele tem uma economia muito forte, uma economia gigante. PIB forte, nós temos. Economia forte, nós temos. Dinheiro, o Brasil tem. E por que tanta pobreza, professor? E por que tanta gente passando necessidade em nosso território? Porque, infelizmente, a maior parte dessa riqueza do Brasil está concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas. É aquilo que a gente chama de concentração de renda, e nós abordamos isso em aulas anteriores. Você tem o Brasil como uma das maiores economias do planeta Terra, mas, infelizmente, isso não se reverte totalmente em uma qualidade de vida para a população brasileira. A gente percebe que a maior parte da população brasileira, ou boa parte da população brasileira, ainda enfrenta problemas socioeconômicos gravíssimos que afetam o nosso país. E isso acontece principalmente por conta da concentração de renda. E fazendo uma abordagem aí, para a gente ver como é que foi o histórico da economia desses países, a gente vai falar um pouco da diversificação econômica e inserção global, de México, Argentina e Brasil aí na economia mundial. Vejam só, e esses três países, eles trilharam caminhos diferentes para desenvolverem a sua economia e também para estabelecer relações comerciais com outros países. A gente vê que o México, ele trilhou um determinado caminho e o Brasil e a Argentina trilharam caminhos bem parecidos. Vamos ver aí nas próximas informações. Prestem atenção que isso é muito importante. Enquanto o México, lá no ano de 1992, se aliou aos Estados Unidos e também ao Canadá, aderindo ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que é um bloco econômico formado por esses três países, México, Canadá e Estados Unidos assinaram acordos econômicos, assinaram acordos econômicos para formar o conhecido como NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte, para facilitar o comércio entre outros países. Então você olha que o México, estando aí considerado um país emergente da América Latina, ele se volta principalmente para o restante da América do Norte, para os Estados Unidos e também para o Canadá. Diferente do Brasil e da Argentina, que eles passaram a integrar o mercado comum do Sul, que é o Mercosul, um bloco econômico aqui formado por alguns países da América do Sul. E Brasil e Argentina, eles têm uma forte relação comercial. México se vira para Estados Unidos e Canadá, e Brasil e Argentina vão estabelecer uma forte conexão, uma forte relação comercial entre si. São caminhos diferentes aí que esses países emergentes da América Latina trilharam para desenvolver a sua economia nas últimas décadas. E mais recentemente, como é que está atualmente, professor, a economia desses países? Como é que se estabelece as relações comerciais, as relações internacionais de Brasil, México e Argentina? E a gente percebe que nos últimos anos, tanto o Brasil como o México e a Argentina aprofundaram
a integração econômica com outros países e regiões do globo terrestre. E esse aprofundamento dessa integração econômica é muito importante para esses países, porque atualmente a gente pode afirmar que não existe nenhum país autossuficiente. O que significa isso? Nenhum país consegue produzir tudo aquilo que a sua população necessita. Então existe um comércio internacional. Os países compram produtos de outros países e vendem seus produtos para outros países. Aquilo que a gente chama de comércio internacional. Importações e exportações. Quando o Brasil compra um produto de outro país, ele está importando. E quando o Brasil vende um produto para outro país, ele está realizando uma exportação desses produtos. Então, essa integração, esse aumento dessas relações comerciais com outros países e com outras regiões do globo terrestre são importantíssimos para esses três países. A gente percebe que Brasil e Argentina, eles se diferenciaram por ter diversificado mais intensamente o destino de suas exportações, sobretudo para o mercado asiático. E eu chamo vocês aqui a atenção em um detalhe. Vamos pegar aí, por exemplo, o Brasil. Nas últimas décadas, o Brasil diversificou bastante as suas relações comerciais. Você vê que o Brasil atualmente ele diversificou o destino das suas exportações. A gente pode observar e pontuar que atualmente o principal parceiro comercial do Brasil é a China. A China é o país que mais compra produtos brasileiros, como, por exemplo, petróleo, soja, milho, carne bovina, que o Brasil vende não só para o mercado asiático, mas também para outras regiões do planeta Terra, mas principalmente lá no mercado asiático, principalmente Índia e China. Tanto o Brasil como a Argentina intensificaram aí nas últimas décadas essa parceria comercial com esses países do continente asiático. E a gente vê que o México, por sua vez, manteve o predomínio de relações comerciais com os Estados Unidos, mas também diversificou um pouco o destino de suas exportações. Eu falei lá no slide anterior que o México, o principal parceiro comercial do México hoje, é os Estados Unidos e também a gente pode afirmar que é o Canadá, através do NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Porém, nas últimas décadas, o México ele conseguiu diversificar, variar um pouco o destino das suas exportações, mandar vender produtos não só para os Estados Unidos e Canadá, mas também para outras nações aqui do planeta Terra, tá certo? Essa é a situação que a gente pode falar que é uma situação econômica atual dessas três potências emergentes da América Latina. E para finalizarmos a nossa aula, aí, a gente precisa refletir um pouco. Lembrem que eu falei durante a aula de hoje que Brasil, México e Argentina são as três maiores economias da América Latina. São aqueles países considerados países emergentes. No entanto, nós precisamos compreender que, apesar de possuir as maiores economias da América Latina, o Brasil, o México e a Argentina ainda apresentam altos índices de pobreza e gravíssimos problemas socioeconômicos que afetam uma parcela considerável da população desses países. Tenho em mente que essa grande economia, essas grandes riquezas que são produzidas nesses três países, infelizmente, muitas vezes são concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas, o que acaba gerando uma profunda desigualdade social e gerando gravíssimos problemas sociais e também econômicos nessas três potências emergentes aí da América Latina. Tá ok, turmas? Então é isso, a gente vai finalizando por aqui. Vocês ficam aí agora com a interação dos professores nos grupos de WhatsApp, aqueles alunos que não têm acesso à internet vão receber
as atividades impressas através dos agentes escolares. E a gente se encontra aí numa próxima oportunidade, né, na próxima aula, para a nossa última aula de Geografia do quarto bimestre. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.